Shinichi tem uma família feliz que o ama muito, mas um dia, ao voltar para casa, sua mãe tenta matá-lo. Ele não entende nada do que tá rolando. Tudo isso começa quando uns alienígenas do espaço, os parasitas, chegam na Terra e começam a dominar os cérebros das pessoas para sobreviver. Ao mesmo tempo, conhecemos Shinichi, um nerd feio, sem um tostão e que se sente um fracasso total, incapaz até de olhar a mãe nos olhos. Teve uma vez que ele tentou bancar o protagonista, mas só fez uma bagunça na cozinha, e a mãe acabou se queimando para salvá-lo do óleo quente. Uma noite enquanto Shinichi dormia, um parasita tenta entrar no cérebro dele, mas não consegue porque ele tá de fones de ouvido. Aí ele tenta entrar pelo nariz, mas Shinichi espirra o bicho pra fora, acordando em pânico. Ele vê o parasita se contorcendo e pensa que é uma cobra. Tipo o Saitama, ele pega um caderno para esmagar, mas o parasita se enterra na mão dele, tentando chegar ao cérebro. Rapidamente, Shinichi usa os fones de ouvido para amarrar o braço, impedindo o parasita de ir mais longe. Os pais dele ouvem a confusão e correm pro quarto. Shinichi diz que uma cobra mordeu a mão dele, mas eles não veem nada e acham que ele só teve um pesadelo. Na manhã seguinte, no café, Shinichi comenta que a mão dele tá dormente. A mãe dele oferece um pratão, mas ele só quer pão, o que a deixa preocupada, já que ele não tá comendo direito. Uma aranha aparece na mesa e Shinichi surta mais do que uma criança de 5 anos. No caminho para a escola, a amiga de infância do Shinichi, Murano, tenta surpreendê-lo com um soco de brincadeira, mas ele instintivamente bloqueia com a mão direita, surpreendendo os dois. Murano acha que ele tá só zoando, mas quando Shinichi tenta explicar, ele toca no peito dela. Ela fica brava, dá um tapa nele e vai embora. Outra amiga, a Yuko, pega os óculos dele e pergunta por que ele fez aquilo. Shinichi só encolhe os ombros confuso. Na aula, Shinichi cochila e é pego usando o celular, o que não é permitido, e o professor dá um esporro nele. Depois da escola, ele vai para casa e vê uma garota prestes a ser atropelada. Sem pensar duas vezes, ele para o carro com a mão, achando que é o Saitama, mas algo parece estranho. Sentindo-se sobrecarregado, ele vai para casa e no quarto pega uma faca, pensando em cortar a mão direita. Mas então algo incrível acontece. A mão dele se transforma numa espécie de rosto, um ser chamado Midi. Esse é o parasita que entrou na mão dele. Midi explica que agora faz parte dele. Shinichi ri pra caramba e tenta atacar Midi, mas Midi o impede facilmente. Curioso, Shinichi pergunta o que Midi realmente é, mas Midi diz que tá cansado e adormece. Shinichi pesquisa online por respostas, mas não encontra nada útil e decide deixar pra lá por enquanto. No dia seguinte, Shinichi acorda com uma surpresa. Migi melhorou muito na fala e agora consegue se comunicar claramente. Migi diz a Shinichi que não se lembra de onde veio, mas tá puto por não ter conseguido chegar ao cérebro dele. Isso assusta o Shinichi pra caramba, então ele pergunta se Migi ainda tá tentando dominar o cérebro dele. Migi diz que isso não é mais possível porque ele cresceu sem dominar o cérebro do Shinichi, então é tarde demais pra isso. Migi explica algo importante. Se eles se separarem, Midi morre e Shinichi perde o braço. Isso significa que eles têm que ficar juntos e descobrir como viver um com o outro. No café da manhã, Shinichi surpreende a mãe pedindo mais comida que o normal. O pai dele está assistindo ao noticiário e descobre que ataques violentos estão rolando por todo o país. Justo então, uma aranha aparece na mesa. Diferente de antes, Shinichi mantém a calma, pega ela e joga fora. No caminho para a escola, ele decide pegar um caminho diferente. Midi acorda e pergunta para onde eles estão indo. Shinichi diz que está indo para a delegacia. Midi desaconselha, preocupado que isso possa causar problemas para os dois. A conversa deles é interrompida quando Migi sente outro parasita por perto. Shinichi quer saber como Midi consegue perceber, e Midi explica que ele pode sentir outros parasitas e saber o quão perto eles estão. Enquanto caminham, Shinichi fica com medo e pensa em voltar, mas Midi insiste que eles precisam descobrir o que está rolando. Eles continuam e encontram um parasita controlando um cachorro num beco. O parasita cachorro está comendo outro cachorro. O parasita, usando o cachorro como hospedeiro, fala com Shinichi dizendo que está desconfortável no corpo de um animal. Midi avisa Shinichi que o parasita cachorro quer dominar o cérebro dele. Eles rapidamente fazem um plano para lidar com a ameaça. Eles esperam o parasita cachorro num parque, prontos para lutar. Quando a luta começa, o parasita cachorro se transforma numa criatura alada e os persegue. Antes que possa atacar, Migi também se transforma, e com movimentos precisos remove o coração do parasita, salvando a vida de Shinichi e sua própria existência. Depois dessa luta intensa, Shinichi decide não ir à polícia. Ele percebe que sem a proteção de Midi, ele estaria ferrado em minutos por outros parasitas. Na escola, Shinichi entra num jogo de basquete na aula de educação física. Yuko sugere que se ele acertar a próxima cesta, isso pode ajudar a resolver as coisas com a Murano. Com a ajuda de Migi, Shinichi faz uma enterrada perfeita pouco antes do jogo terminar. Depois do jogo, Yuko arranja um tempo para Murano e Shinichi ficarem a sós. Shinichi pede desculpas, e Murano insinua que pode perdoá-lo se eles forem num encontro para comer um bolo.
Shinichi concorda, mas Migi percebe os sentimentos mais profundos de Shinichi pela Murano e faz um comentário atrevido, o que envergonha o Shinichi. A conversa deles é interrompida pelo Nagai, outro colega de classe que também gosta da Murano. Nagai desafia Shinichi para uma briga, e embora comece difícil, Migi intervém e incapacita o Nagai, protegendo o Shinichi. Mais tarde, Yuko menciona as notícias assustadoras sobre assassinatos de canibais acontecendo em todo o mundo. Isso leva Shinichi a investigar em casa. Migi explica que esses assassinatos estão sendo feitos por outros parasitas do espaço. Isso faz Shinichi se perguntar se eles deveriam ficar quietos ou fazer algo, já que eles entendem a situação. Ele sugere contar à polícia, mas Migi discorda, dizendo que não entende a moral humana e pensa que os parasitas estão apenas tentando sobreviver comendo. Shinichi argumenta que vidas humanas importam, mas Migi não tem empatia, focando na própria sobrevivência. Migi também observa que parasitas comem menos que humanos. Sentindo-se em conflito, Shinichi pede a Migi para mudar de assunto. Durante um intervalo, Shinichi sai e vê um garoto desperdiçando comida. Migi sente outro parasita por perto, então Shinichi decide ir para uma área isolada, pensando que talvez precise confrontá-lo. O parasita aparece, e Migi avisa que se ele atacar seu próprio hospedeiro, os dois podem morrer. O parasita, vendo o estado enfraquecido de Migi, sugere uma ideia inesperada, se fundir em um só corpo. O parasita arranca o braço direito e propõe se juntar ao braço de Shinichi para se tornar mais forte e viver mais. O parasita tenta matar o humano que está habitando, mas fica impaciente e decide fazer isso sozinho. Migi intervém, para o ataque e mata o parasita intruso. Shinichi, confuso, pergunta a Migi por que ele o salvou. Migi simplesmente diz que não tinha certeza se a fusão funcionaria, então escolheu proteger a própria sobrevivência primeiro. Alguns dias depois, Shinichi e Murano decidem sair para comer um bolo. Enquanto caminham, Murano conta que os pais dela estavam muito preocupados em deixá-la sair por causa de todos os assassinatos recentes rolando pela cidade. Eles finalmente chegam a um parque e veem uns garotos jogando pedras num gato. Isso chateia muito Shinichi e Murano. Shinichi intervém, resgata o gato da areia e diz aos garotos para pararem de ser cruéis com os animais. Os garotos ficam bravos e começam a jogar pedras no Shinichi. Mas como Itachi, ele os para e manda eles se foderem. Enquanto se afastam, Shinichi pensa nas suas conversas com Migi e percebe que as pessoas podem ser muito cruéis. Seus pensamentos são interrompidos quando Murano estende a mão para ele. Ela nota algo estranho na mão direita dele e pega a mão esquerda em vez disso. Ela pergunta se ele é realmente Shinichi e ele a tranquiliza dizendo que sim. No dia seguinte na escola, Migi diz a Shinichi que há um novo parasita por perto e surpreendentemente está na escola deles. Mais tarde, os alunos se reúnem no auditório onde o diretor apresenta uma nova professora de matemática chamada Tamiya. Migi informa Shinichi que Tamiya é o parasita que eles sentiram antes. Shinichi tenta fazer contato visual com Tamiya, mas ela rapidamente o identifica como um parasita também. Após o evento, Migi comenta que Tamiya é muito inteligente, se misturando perfeitamente com a sociedade humana e mantendo a vida de seu hospedeiro intacta. Shinichi assiste a aula de matemática da Tamiya, onde ela age como qualquer outra professora normal. Ela passa alguns problemas do livro didático e então vai até o Shinichi, perguntando por que ele ainda não fez o trabalho. Surpreso, Shinichi rapidamente se desculpa e diz que vai fazer. Depois da aula, Tamiya pede para ele visitar a sala de aconselhamento. Lá, ela tenta acalmar suas preocupações, garantindo que não tem intenção de machucá-lo. Ela expressa o desejo de conversar mais e sugere se encontrar depois da escola, revelando que está curiosa sobre ele porque ele é o primeiro caso assim que ela encontrou. Mais tarde naquele dia, Shinichi encontra Tamiya numa cafeteria. Tamiya trouxe outro parasita chamado A. Durante a conversa, Tamiya pergunta a Shinichi o que ele pensa que eles são. Ele responde que eles são criaturas que comem humanos. Tamiya então revela que ela transou pra valer e agora está grávida. Ela pergunta a Shinichi o que ele acha que está crescendo dentro dela. Migi interrompe, afirmando que é um bebê humano normal, o que Tamiya confirma. Ela revisita sua pergunta anterior sobre a natureza deles, mas Shinichi permanece incerto e direciona a conversa para aprender mais sobre eles. Durante a discussão, A de repente se levanta decidindo ir embora, vendo Shinichi como uma ameaça. Tamiya explica que quer manter seu disfarce humano e não recorrerá a ações drásticas a menos que seja absolutamente necessário. Ela avisa Shinichi de forma assustadora que se ele se opuser a ela, ela destruirá a classe inteira deles, deixando Shinichi profundamente preocupado e perturbado sobre o que diabos ele deveria fazer. No dia seguinte, Shinichi volta para a aula da Tamiya. De repente, tanto Tamiya quanto Migi sentem a presença de A, outro parasita que quer matar Shinichi. A começa a atacar professores na escola. O diretor anuncia que todos precisam sair do prédio por causa do intruso. Enquanto alunos e professores começam a evacuar, Migi sugere um plano arriscado: usar os colegas de classe feios como distração para que Shinichi possa chegar perto o suficiente para atacar o coração de A.
Shinichi se recusa a deixar seus amigos se ferrarem e decide enfrentar tudo sozinho. Shinichi encontra um corredor vazio e começa a bloquear as portas com mesas. Mig diz a ele que A não os vê como seres separados, o que pode ajudá-los. Mid quebra uma barra de metal de uma cadeira e a dá a Shinichi, sugerindo que lutem juntos. Eles percebem que A está subindo de um andar abaixo, tentando evitar as barricadas. A ataca, mas Mid protege Shinichi e assume o controle da luta. Com a ajuda de Mid, Shinichi se move em direção a A. Num momento crítico, Shinichi esfaqueia A no peito com a barra de metal, ferindo-o gravemente. A fica chocado e não consegue entender como um humano comum poderia machucá-lo. Mig diz a Shinichi para acabar com A, mas Shinichi se recusa, não querendo se tornar um assassino. Isso permite que A escape. A planeja encontrar Tamiya e se fundir com ela. Mas quando ele a encontra, cai numa armadilha e é morto por uma explosão de gás. Meses depois, a escola reabre. Tamiya vai a uma palestra, mas começam rumores sobre a gravidez dela. Os professores falam em demiti-la porque ela não é casada e a identidade do pai é desconhecida. Tamiya decide deixar sua identidade humana para trás. Antes de partir, ela encontra Shinichi uma última vez. Ela explica que todos os seres vivos têm regras que devem seguir, e quando ela dominou um cérebro humano, foi instruída a consumir humanos. Shinichi pergunta o que ela planeja fazer com o bebê dela. Tamiya diz que vai experimentar nele e matá-lo se não for útil. Isso deixa Shinichi muito bravo, e Tamiya sente a raiva dele. Pronta para atacá-lo, Tamiya para quando vê que Shinichi está perdendo sua integridade. Ela decide não matá-lo e poupa sua vida. Mais tarde naquela noite, a mãe da Tamiya vem visitá-la. Imediatamente ela percebe que a pessoa à sua frente não é sua filha de verdade. Tentando ligar para a polícia, Tamiya rapidamente se transforma e mata a própria mãe. Tamiya fica surpresa que a mãe dela conseguiu ver através do disfarce. Enquanto isso, Shinichi descobre que Migi agora pode se soltar do braço por até 3 minutos, e pode se transformar em ferramentas mais complicadas, até mesmo uma arma. Ao mesmo tempo, os pais do Shinichi planejam uma viagem para Sakurazaki, deixando-o sozinho em casa. Durante a conversa, o pai dele menciona que Shinichi nunca passou por uma fase rebelde. Ele acha que isso pode ser porque, quando Shinichi era pequeno, a mãe dele o salvou do óleo quente, o que cicatrizou a mão dela. Depois da conversa, os pais do Shinichi se despedem e pedem para ele se cuidar enquanto eles estão fora. No dia seguinte, Shinichi vai para a escola e vê algo perturbador. O Nagai está sendo atacado por um grupo de garotos. Preocupado, ele intervém e diz para eles pararem. Um dos agressores tenta assustar Shinichi, mas ele se mantém firme. O líder, Mitsuo, decide atacar Shinichi em vez disso. A surra continua até que Kana, uma garota, intervém e convence o Mitsuo a parar. Kana fica curiosa sobre por que Shinichi interviria, mesmo parecendo fraco. Quando ela olha nos olhos dele, ela sente algo estranho e pergunta quem ele realmente é, mas Shinichi permanece em silêncio. Mais tarde na escola, Murano e Yuko perguntam ao Shinichi sobre a briga. Ele minimiza, dizendo que não é grande coisa. O amigo do Shinichi, Kamiju, aparece e o elogia por enfrentar os agressores do Nagai. Kamiju oferece ajuda se Shinichi tiver mais problemas com o Mitsu. Depois da escola, Shinichi e Murano caminham juntos para casa e encontram a Kana esperando por ele. Ela está confusa sobre por que ele não fugiu durante a briga. Murano diz a Kana que as ações do Shinichi não são incomuns. Enquanto se afastam, Mitsuo e sua gangue os emboscam, capturando a Murano e levando o Shinichi para uma área vazia onde o Mitsuo está esperando. Mitsuo começa a bater no Shinichi, que diz a Midi para não interferir. Midi avisa que se as coisas ficarem muito perigosas, ele terá que intervir. Shinichi começa a perder a luta e, em desespero, Midi se transforma em uma arma. Nesse momento, Kamiju e Nagai chegam com seus amigos, salvando Shinichi e Murano. Depois da luta, Murano leva Shinichi para a casa dele para tratar os ferimentos. Ela se sente culpada pelo que aconteceu. Ele pergunta se ela o acha estranho. Ela o tranquiliza, dizendo que ele é incrível por se importar tanto com os outros. Shinichi oferece a Murano um lugar para ficar, mas ela recusa. Ele tentou o máximo para transar. Mas, enquanto se despedem, a Kana aparece para pedir desculpas pelo problema e oferece a mão em amizade. Shinichi aperta a mão dela, mas a Kana de repente sente algo estranho. Vendo o desconforto dela, Shinichi rapidamente se despede. Midi avisa Shinichi para ter cuidado com a Kana porque ela pode sentir os mesmos sinais que os parasitas. Ele também menciona que a Murano tem uma habilidade semelhante, embora mais fraca, de sentir esses sinais. Em outra cena, os pais do Shinichi são mostrados se divertindo nas férias. Do nada, um parasita ataca e brutalmente decapita a mãe dele. Pouco depois, Shinichi recebe uma ligação de um telefone público. É o pai dele ferido, que mal consegue dizer as palavras monstro, e o nome da mãe dele antes que a ligação termine abruptamente, deixando Shinichi em choque e tristeza. No dia seguinte, Shinichi acorda, ainda ansioso e esperando notícias do pai. Midi o interrompe, avisando que um novo parasita está chegando. Shinichi pega uma faca da cozinha, pronto para se defender. Midi o informa que o parasita está bem na porta. Quando a porta se abre, Shinichi fica chocado ao ver a mãe dele parada ali. Ela está procurando o pai dele, que de alguma forma sobreviveu ao ataque.
Shinichi começa a falar com a mãe como se ela estivesse realmente ali. Midi tenta fazê-lo ver a razão, mas antes que ele possa, a mãe do Shinichi se transforma e o esfaqueia no coração. Depois de atacar, ela recua. Vendo como a situação é ruim, Migi decide se fundir com o coração do Shinichi para salvar a vida dele. Migi distribui suplementos como açúcar e água por todo o corpo do Shinichi. Shinichi acorda com o som de um telefone tocando. Quando ele coloca os óculos, percebe que a visão está embaçada, então os tira. Ele vai ao banheiro e vê que Migi selou a ferida no peito dele. A realidade do que aconteceu o atinge, e ele se sente profundamente triste. O telefone toca novamente e Shinichi atende. É o hospital. A enfermeira o tranquiliza, dizendo que o pai dele está seguro e pede para ele trazer algumas roupas. Shinichi concorda, mas é interrompido quando a Murano chega. Ela está preocupada porque ele não tem ido à escola. Shinichi explica que o pai dele sofreu um acidente e ele precisa tirar alguns dias de folga da escola. Com a vingança em mente, Shinichi segue para Sakurazaki. No barco, ele se perde em seus pensamentos até que uma jovem chamada Maki se aproxima dele. Ela pergunta se ele está bem, mas ele não responde à pergunta dela. Em vez disso, ele pergunta se ela é de Sakurazaki. Quando ela diz sim, ele pergunta se ela sabe como chegar ao hospital. Ela diz que sim, e concorda em mostrar o caminho. Enquanto isso, a polícia visita o pai do Shinichi e diz a ele que a esposa dele ainda pode estar viva. Eles acham que o avistamento anterior dele foi devido a estresse pós-traumático. Depois que eles saem, Shinichi chega e tenta contar ao pai sobre a morte da mãe. Mas ele sente uma dor aguda no peito e percebe que não consegue chorar. O pai dele diz que a mãe do Shinichi está desaparecida, o que o choca. O pai dele pensa que o incidente anterior foi apenas um pesadelo, mas Shinichi insiste que a mãe dele foi morta por um monstro. O pai dele pede desculpas por mencionar isso no telefone e tenta minimizar como um mal-entendido. Quando Shinichi começa a explicar sobre os parasitas, o pai dele o interrompe e pede para ele parar. Depois da conversa, Shinichi decide ficar numa pousada próxima para estar perto do pai. Ele descobre que a Maki, a mulher que ele conheceu no barco, é a filha do dono da pousada. Naquela noite, Midi conta a Shinichi sobre uma nova vulnerabilidade. Por causa dos reparos, Midi agora precisa dormir por 4 horas todos os dias, e ele não vai acordar mesmo se houver perigo. Isso é diferente de antes, quando Midi sempre podia acordar se algo acontecesse. No dia seguinte, Shinichi visita o pai no hospital, levando revistas e um jornal. Ele passa um tempo lá fora, vigiando enquanto Migi dorme. Durante esse tempo, a Maki se aproxima e começa uma conversa. Ela pergunta se ele tem namorada, mas ele não responde, porque ele também é virgem como você e eu. De repente, Midi acorda e diz a ele que há um parasita por perto. Shinichi rapidamente pede a Maki direções para a praia. Ela o aponta na direção certa. Seguindo as direções dela, Shinichi corre o mais rápido que pode. Ele encontra um muro alto e facilmente pula sobre ele, continuando a perseguir o parasita. Mas em vez da mãe, ele encontra um homem diferente. Este homem se apresenta como Yuta. Enquanto conversam, Shinichi descobre que Yuta tem uma história semelhante à dele. Yuta também tem um parasita chamado Joe vivendo nele. Diferente de Midi, a tentativa de Joe de controlar o cérebro de Yuta falhou quando Yuta caiu de um penhasco no mar, interrompendo o processo. Joe acabou perto do pescoço de Yuta, salvando os dois de se afogarem. Depois desse encontro surpreendente, Shinichi e Yuta vão para o telhado do hospital. Com a vista pacífica ao redor deles, Shinichi compartilha sua própria história, criando um laço entre eles. Lágrimas escorrem pelo rosto de Yuta enquanto ele conta sua história. Joe e seu parasita fica confuso com essa reação humana. Yuta sente uma empatia profunda por Shinichi e oferece ajuda. As experiências em comum criam uma conexão e compreensão que ele nem esperava. Ao cair da noite, Shinichi nota que as mudanças do Midi lhe deram habilidades físicas incríveis, permitindo-lhe fazer proezas atléticas com a maior facilidade. Mas ele também se pergunta se partes do Midi afetaram seu cérebro, o que explicaria por que não consegue mais chorar desde que Midi o curou. No dia seguinte, Shinichi decide sair para espairecer e, adivinha, encontra a Maki de novo. Eles batem um papo e Shinichi pergunta o que ela acha que significa ser humano. A resposta dela, bem pensada, o conforta um pouco. Nisso, o celular de Shinichi toca. É o Yuta, e ele localizou o parasita. Shinichi diz para Yuta ir para um lugar seguro, mas Yuta fala que está indo para um desfiladeiro. Shinichi decide segui-lo. Enquanto Shinichi vai para lá, Midi se cansa e se transforma numa lâmina. Yuta se vê encurralado num penhasco pela mãe de Shinichi, que está sendo controlada por um parasita. O parasita quer matar Yuta atacando seu cérebro. Joe, o parasita dentro de Yuta, tenta protegê-lo, mas Yuta não é forte o suficiente. Durante a luta, Joe percebe que o parasita controlando a mãe de Shinichi está focado num único alvo. Apesar dos esforços de Joe para proteger Yuta, ele se machuca e cai do penhasco, gravemente ferido. Nisso, Shinichi chega com Midi como uma lâmina poderosa. O parasita fica chocado ao ver Shinichi vivo e o ataca. Shinichi usa suas habilidades aprimoradas para cortar os tentáculos do parasita.
Bem quando ele está prestes a dar o golpe final, ele nota uma cicatriz no corpo da mãe, lembrando-o da humanidade dela. Ele hesita, dando ao parasita a chance de contra-atacar. De repente, um ataque surpresa por trás joga o parasita no mar. Joe e Yuta conseguem mover os órgãos vitais de Yuta, salvando sua vida. Embora o parasita controlasse o corpo da mãe, Yuta acredita que Shinichi não deveria ter sido quem tirou a vida dela. Após a batalha intensa, Shinichi se despede de Maki e vai ver o pai. Eles conversam, e Shinichi tranquiliza o pai, dizendo que o amor da mãe ainda está lá. Ele descobre pelo pai que ela morreu rápido, sem muita dor. Sentindo-se exausto, Shinichi adormece. Enquanto isso, Kana e Murano sentem a presença de Shinichi. Murano o chama, e Shinichi se vira, revelando sua aparência transformada, que é um choque. Em outro lugar, Tamiya também mudou, e sua barriga cresceu. Ela designa um novo parceiro para vigiar Shinichi, vendo nele tanto uma ameaça quanto um potencial. Kana está andando com uma foto de Shinichi no celular quando Mitsu se aproxima, morrendo de ciúmes. Ele pergunta a Kana se ela tem sentimentos por Shinichi, mas Kana diz que não é da conta dele e vai embora. Mais tarde, Mitsu espera Shinichi na saída da escola e o leva ao local da última briga deles. Lá, Mitsuo pergunta a Shinichi sobre seu relacionamento com Kana, mas Shinichi nega que haja algo. Quando Shinichi tenta sair, Mitsuo ataca, mas Shinichi desvia facilmente e o avisa para parar. Mitsuo continua lutando, mas Shinichi desvia habilmente dos socos e no fim o derruba. Logo depois, Murano aparece preocupada com Shinichi. Ele a tranquiliza, dizendo que está tudo bem, e eles começam a andar juntos. Durante o papo, Murano pergunta, de brincadeira, se ele é mesmo Shinichi, e ele retruca, perguntando se ela é mesmo Murano Satomi, fazendo-a sorrir. Quando Shinichi chega em casa, vê o pai bebendo e sugere que ele coma algo, mas o pai o ignora. No dia seguinte, na escola, Shinichi e Murano descobrem que os sentidos de Shinichi estão mais aguçados, o que o leva a um acidente próximo. Eles encontram um cachorro morrendo, e Shinichi o leva para um parque para passar seus últimos momentos com Murano. Lá, Murano nota a mudança de Shinichi, mas o clima fica sombrio quando o cachorro morre. Shinichi joga o corpo fora, dizendo que agora é só carne sem vida. Murano, chocada e emocionada, diz que Shinichi parece diferente e foge em lágrimas. Confuso, Shinichi pede ajuda a Midi, e Midi diz que o comportamento dele está mais para parasita do que para humano. Refletindo sobre isso, Shinichi decide enterrar o cachorro no parque. Na escola, Midi avisa Shinichi sobre um novo parasita. O parasita, chamado Shimada, se apresenta a Shinichi e diz que quer ser amigo. Durante a aula de educação física, Shinichi tenta se misturar enquanto corre na pista, mas Shimada facilmente supera todos, surpreendendo a todos, menos Shinichi. Após as corridas, Shinichi e Shimada conversam em particular. Shimada revela que Tamiya mudou de nome, e que ele sempre tentou evitar machucar humanos. Ele quer encontrar um jeito para humanos e parasitas coexistirem. Midi de repente interrompe, dizendo a Shinichi para ir embora. Mais tarde, Shinichi questiona Midi, que admite estar cansado e não querer mostrar sua fraqueza a Shimada. Kana sente a presença de Shinichi e vai em sua direção, mas esbarra em Shimada, confundindo-o com Shinichi. Curioso, Shimada a segura pelo braço para fazer mais perguntas. Nisso, Shinichi chega e avisa Shimada para ficar longe de seus amigos. Shimada diz que não quer brigar e vai embora, notando o cansaço de Midi. Após o encontro, Kana convida Shinichi para sair, e ele aceita. No entanto, ao saírem, eles dão de cara com Murano, que passa sem sequer cumprimentá-los. Mais tarde naquela noite, Shimada muda sua aparência para parecer outra pessoa. Ele finge ajudar, levando-a para um local escondido, onde a ataca e a devora. No dia seguinte, Shimada vê Kana. Ela se assusta e tenta correr, mas acidentalmente esbarra em Mitsuo. Vendo Kana chateada, Mitsu confronta Shimada e o leva para um banheiro. Lá dentro, Shimada rapidamente nocauteia Mitsu com um soco e o avisa para ficar longe de problemas ou enfrentar sérias consequências. Quando Shimada sai do banheiro, Yuko o vê e fica claro que ela tem uma queda por ele. Mais tarde na aula, Akihiro nota Yuko desenhando Shimada no caderno. Yuko cora enquanto Akihiro a provoca, dizendo que Shimada é bonito, mas meio falso. Yuko pensa no que Akihiro disse, imaginando se há alguma verdade nisso. Enquanto isso, o pai de Shinichi está conversando com a polícia. Eles enfatizam a importância de manter os monstros em segredo para evitar causar pânico. Um policial mostra ao pai de Shinichi um esboço da criatura, perguntando se está certo. Ele confirma que sim. Descobrimos que o irmão mais velho de Yuko, que é policial, fez o esboço. Yuko dá uma espiada no desenho enquanto o irmão dorme, mas ele acorda e pega o caderno de volta, dizendo que não é importante. Yuko mostra ao irmão seu esboço de Shimada e pergunta se ele nota algo estranho no rosto de Shimada, mas ele acha Shimada normal.
No dia seguinte, Yuko vê Shimada de novo. Ela observa uma bola de beisebol atingir sua cabeça, fazendo um buraco no crânio. Chocantemente, Shimada tranquiliza o time de beisebol, dizendo que está bem, e cura a ferida instantaneamente, deixando Yuko apavorada. Mais tarde, Shinichi conversa com Murano, tentando explicar que não tem ligação com Kana. A conversa deles é interrompida por Midi, que lhe diz que Shimada está em apuros com a gangue de Mitsu fora da escola. Preocupado com uma briga, Shinichi corre para o local sem a mochila. Ele chega bem a tempo de parar Shimada e o acusa de revelar sua verdadeira natureza. Shimada nega, dizendo que é a vítima, e se afasta calmamente. Shinichi diz ao grupo de Mitsu para deixar Shimada em paz e volta para a escola, onde Murano o espera com a mochila. Shimada reaparece perguntando a Shinichi por que ele parou os valentões. Shinichi nega qualquer envolvimento e dispensa Shimada. Murano pergunta sobre a discussão de Shinichi com Shimada, e Shinichi diz que Shimada é louco. Isso decepciona Murano e ela se afasta chateada. Mais tarde naquela noite no banheiro, Shinichi pensa em como tem agido. Ele se sente confuso e preocupado. Midi tenta animá-lo. Midi diz que ele cresceu e mudou, e promete ajudá-lo se precisar. Isso faz Shinichi se sentir um pouco melhor. Enquanto isso, Yuko continua observando Shimada. Ela o vê mudar de aparência novamente, confirmando suas suspeitas. Lembrando do desenho do irmão, ela decide aprender mais sobre essas criaturas. Em casa, o irmão de Yuko conta o que sabe sobre os parasitas. Ele diz que são muito perigosos e comem humanos. Com essa informação, Yuko decide confrontar Shimada na sala de arte. Yuko reúne coragem e diz a Shimada que sabe o segredo dele. Ela pede para ele parar de machucar as pessoas. Sentindo-se ameaçado, Shimada decide matá-la. Enquanto isso, Migi diz a Shinichi que Shimada está agindo agressivamente de novo. Shinichi decide que precisa agir e sai da sala de aula para encontrar Shimada. Yuko enfrenta o ataque de Shimada e desvia habilmente dos golpes. Ela joga thinner nele, causando-lhe ferimentos graves. Aproveitando a oportunidade, ela escapa por uma janela e aterrissa em segurança lá fora. 2 alunos e um professor veem o comportamento violento de Shimada no corredor e, infelizmente, encontram um destino sombrio. Os professores evacuam rapidamente a escola enquanto Shimada continua seu ataque. Shinichi percebe que a turma de Murano sumiu, então ele vai para o 3º andar para encontrá-la. Em meio ao caos e corpos caídos, ele recupera o foco com a ajuda de Midi. Shinichi encontra Murano e seus colegas, mas o medo os faz fugir apenas para serem pegos por Shimada. Determinado a proteger Murano, Shinichi a tira do perigo e garante que ela esteja segura. A polícia chega à escola para lidar com Shimada, mas ele os domina um por um. Shinichi decide resolver a situação e confronta Shimada num telhado próximo. Combinando suas forças, Shinichi e Migi jogam uma pedra em Shimada, perfurando seu coração e acabando com a ameaça. Depois, o governo japonês debate se deve informar o público sobre os parasitas. Eles discutem uma forma de identificar essas criaturas. Descobrem que puxar o cabelo de um parasita o faz se mover, já que os pelos fazem parte de suas células. Eventualmente, o governo introduz um novo método de saudação usando essa técnica para garantir a segurança das pessoas. Alguns dias depois, Kana assiste às notícias no celular. Ela avista Shinichi à distância e caminha em sua direção. Ela tenta arrancar um fio de cabelo dele como teste. Shinichi percebe a tentativa, mas a deixa pegar uma mecha que ela guarda num lenço. Eles batem um papo rápido e Shinichi diz para ela se afastar quando sentir a presença dele. Em outra cena, um parasita chamado Gato invade um esconderijo da Yakuza, eliminando rapidamente os mafiosos um por um. Os membros da gangue ficam chocados com sua velocidade e força incríveis. Após o massacre, o único sobrevivente pergunta a Gato por que ele fez aquilo. Gato explica que estava apenas testando suas habilidades. Gato muda sua aparência e sai com seu parceiro, encontrando seu chefe, Hirokawa, num carro. Shinichi e Murano começam a passar mais tempo juntos. Eles vão a encontros no cinema e passeiam no parque. O dia deles termina com um beijo na porta dela. Kana, ainda procurando por Shinichi, os vê se beijando, mas vai embora em silêncio. Ela tem mais um favor a pedir a Shinichi. No dia seguinte, Kana encontra Shinichi num local de anel de oração. Migi sente muitos parasitas por perto, então Shinichi vai verificar. Ele descobre que Hirokawa, um parasita, está concorrendo a prefeito com outros parasitas o apoiando. Gatou vê Shinichi, mas não o considera uma ameaça. Kana escolheu o local do encontro porque é perto de sua casa. Eles conversam e Kana revela que pode sentir pessoas além de Shinichi. Isso deixa Shinichi preocupado. Após a conversa, Shinichi vai para casa e Midi o avisa para não contar muito a Kana para mantê-la segura. Apesar do risco, Shinichi decide ajudar Kana. Enquanto isso, Kana sonha com Shinichi a protegendo de monstros, mostrando seus sentimentos crescentes por ele. Alguns dias depois, Shinichi encontra Kana num prédio abandonado enquanto Migi está dormindo. Ele compartilha tudo o que sabe sobre os parasitas. Kana se sente um pouco decepcionada, esperando algo mais emocionante.
Ela diz a Shinichi que consegue diferenciá-lo de outros parasitas, o que o tranquiliza. Mais tarde, Shinichi passeia com Murano enquanto Kana observa secretamente. Migi acorda e nota as ações de Kana. Tarde da noite, Migi diz a Shinichi que a habilidade de Kana ficou mais forte, fazendo-a emitir ondas semelhantes às de um parasita, mas mais fracas. Isso preocupa a Shinichi. Ele admite ter compartilhado informações sobre os parasitas com Kana, e Migi diz que já suspeitava. Shinichi pergunta se Migi pode se mostrar para Kana. Após discutir os riscos e benefícios, Migi concorda. No dia seguinte, eles vão procurar Kana, mas Migi sente outro parasita por perto. Kana se prepara para encontrar Shinichi, enrolando o cabelo dele no dedo. Ela sente a presença dele e vai para o prédio abandonado onde se encontraram antes. Quando chega, vê um parasita comendo um corpo. Aterrorizada, ela tenta fugir, mas vê Shinichi perto da saída. De repente, um parasita a ataca com uma lâmina, ferindo-a gravemente. Shinichi fica furioso e diz a Migi para assumir. Ele avança contra o parasita e arranca seu coração com um golpe poderoso, jogando-o contra uma parede. Ele pega Kana nos braços. Ela começa a falar sobre um sonho que teve, mas então morre devido aos ferimentos. A mecha de cabelo que ela segurava escorrega de seus dedos enquanto ela menciona seu sonho. Alguns dias se passaram e Shinichi se viu no funeral de Kana. O evento foi sombrio e pesou muito em seu coração. Após a cerimônia, ele saiu do local, mas foi inesperadamente parado por Mitsuo. Tomado pela dor e raiva, Mitsuo começou a socar Shinichi repetidamente. Ele exigiu saber por que Shinichi não protegeu Kana e questionou por que Shinichi não derramava uma única lágrima. Mitsuo duvidou se Shinichi era sequer humano. Impulsionado por sua própria frustração e raiva, Shinichi deu um soco forte no nariz de Mitsuo. Ele disse ferozmente a Mitsuo que não era mais totalmente humano. Ele encarou a dura realidade de como vidas podem ser tiradas tão facilmente. Cheio de um misto de emoções, Shinichi se refugiou numa floresta, tentando lidar com sua turbulência interna. Questionou sua própria calma, e se perguntou se Migi havia tomado o controle de sua mente. Em sua angústia, Shinichi começou a bater a cabeça numa árvore tentando entender seus sentimentos. Migi, sentindo alto dano, o instou a parar. Num momento de profunda reflexão, Shinichi percebeu que, pelo menos por enquanto, seu sangue ainda era vermelho. Alguns dias depois, o grupo de Hirokawa se reuniu para discutir os eventos recentes, especialmente o parasita que Shinichi havia derrotado. Eles estavam trabalhando para criar zonas seguras onde os parasitas pudessem se alimentar sem ameaçar os humanos. Entre eles estava Tamiya, agora conhecida como Temura, que fazia parte da equipe do prefeito. Durante a reunião, Temura mencionou Shinichi, aconselhando os outros a deixá-lo em paz por enquanto, enfatizando que não era o momento certo para interferir com ele. Mais tarde naquela noite, Tamura voltou para casa. Sua babá estava lutando para acalmar seu bebê chorando. Numa surpreendente demonstração de controle, Tamura se inclinou e sussurrou para o bebê. Para o espanto e terror da babá, o bebê parou de chorar imediatamente. Dominada pela situação incomum, a babá fugiu da casa apavorada. Depois, Temura contatou um detetive particular chamado Kuromori. Ela o contratou para investigar Shinichi de perto e coletar informações detalhadas sobre ele. Eles elaboraram um plano para testar as capacidades de Shinichi, enviando um grupo de indivíduos para atacá-lo. Quando o grupo executou o plano, Shinichi se defendeu sem esforço, mostrando suas impressionantes habilidades de luta. Durante todo o encontro, Kuromori observou e documentou de perto cada detalhe das ações de Shinichi. Após o teste, Kuromori se encontrou com Temura para relatar suas descobertas. Ele a informou que Shinichi possuía habilidades de combate notáveis, descrevendo a facilidade com que repeliu os atacantes. No entanto, Tamura não ficou completamente satisfeita com essa informação. Ela perguntou especificamente se Kuromori havia notado algo incomum na mão direita de Shinichi. Kuromori respondeu que não havia observado nada fora do comum. A suspeita de Tamura cresceu com essa resposta. Ela começou a pensar que Shinichi havia passado por mudanças significativas, e sua curiosidade sobre quais seriam essas mudanças se intensificou. Mais tarde naquela noite, Shinichi decidiu visitar o local onde Kana tragicamente perdeu a vida. Ele não sabia que Kuromori, o detetive particular, o estava seguindo secretamente. Shinichi, conversando com Migi, compartilhou seu desejo de lembrar a tristeza de perder um amigo, não querendo deixar esse sentimento desaparecer. Enquanto isso, Kuromori estava escondido por perto, gravando tudo com sua câmera. Ele notou algo incomum na mão direita de Shinichi, mas antes que pudesse investigar mais a fundo, Migi sentiu um intruso. Agindo rapidamente, Migi se soltou do braço de Shinichi e tentou atacar Kuromori, ferindo a perna e o braço do detetive. No entanto, estar longe de Shinichi enfraqueceu a força de Migi, permitindo que Kuromori escapasse, embora tenha deixado sua câmera para trás no caos. Migi então de repente ficou com muito sono e adormeceu, dando a Kuromori a chance de escapar sem sofrer ferimentos mais graves. Quando Shinichi e Migi voltaram para casa, perceberam que Kuromori os estava rastreando há um tempo.
Essa percepção encheu Shinichi de medo e ansiedade, preocupado que o detetive pudesse usá-lo para algum tipo de experimento. No dia seguinte, esses pensamentos ansiosos o atormentaram enquanto ele ia para a escola. Ele se sentia paranoico, certo de que estava sendo observado. Essa paranoia cresceu tão intensa que ele começou a ver seus colegas como se estivessem olhando para ele como um monstro, o que o fez sair abruptamente da escola e correr de volta para casa. Assim que chegou em casa, Shinichi foi para a varanda para tentar se acalmar. De lá, ele avistou Kuromori ainda o observando à distância. Assim que Kuromori percebeu que Shinichi o tinha visto, ele rapidamente fugiu do local. Essa visão só aprofundou a paranoia e o medo de Shinichi, fazendo-o se sentir mais encurralado e observado do que nunca. Ao cair da noite, Shinichi decidiu encontrar Murano no parque, esperando uma discussão calma. No entanto, a conversa deles rapidamente se transformou em mais uma discussão acalorada sobre sua transformação. Murano estava visivelmente chateada e Shinichi podia ver a dor em seus olhos. Apesar de sua forte vontade de contar tudo a ela, ele hesitou, com medo de como ela poderia reagir. No final, ele decidiu não revelar toda a verdade, deixando Murano magoada e decepcionada. Ela se afastou, um silêncio pesado pairando entre eles. Enquanto isso, Tamura teve outra reunião tensa com o detetive. Ela insistiu veementemente para que ele parasse de trabalhar para ela, mas o detetive recusou, profundamente absorto em sua missão. Enquanto Temura se virava para sair, o detetive lutava para articular seus pensamentos, o que ela achou divertido. Naquela noite, de volta em casa, Temura se pegou rindo alto, percebendo que estava começando a experimentar emoções humanas. O detetive voltou para casa e encontrou sua filha dormindo tranquilamente. Ele se serviu de uma bebida para relaxar. Quando sua esposa chegou em casa do trabalho, ela expressou suas preocupações sobre o envolvimento perigoso dele, temendo por sua segurança e o impacto que isso poderia ter na família deles. Shinichi, enquanto isso, voltou para casa, onde Migi sugeriu que considerassem colaborar com o detetive. Percebendo que não podiam lidar com a situação sozinhos, eles contataram Yuta e Joe para obter assistência. Eles combinaram de se encontrar num telhado para discutir sua estratégia. Migi mostrou uma foto do detetive a Joe, para garantir que ele pudesse reconhecê-lo. No dia seguinte, com a ajuda de Yuta, Shinichi rastreou o detetive. Ele permitiu que o detetive o seguisse até uma esquina, onde revelou que havia antecipado esse encontro. Pegando o braço do detetive, Shinichi o levou a um carro dirigido por Yuta. Eles foram para um local remoto, onde Shinichi começou a recontar toda a sua jornada desde que encontrou Migi, compartilhando os inúmeros desafios e transformações que havia passado. O detetive ouviu com atenção e sugeriu que Shinichi se voluntariasse para um experimento em benefício da humanidade, mesmo que isso significasse se sacrificar. Tanto Migi quanto Joe foram veementemente contra essa ideia. Migi detalhou as muitas dificuldades que Shinichi enfrentou, destacando sua crescente empatia e o forte laço que compartilhavam. A discussão intensa mudou de rumo quando Migi revelou que a pessoa que contratou o detetive também era um parasita, deixando-o atordoado e sem palavras. Mais tarde naquela noite, Shinichi recebeu uma ligação inesperada de Temura. Ela pediu um encontro no telhado de uma universidade no dia seguinte. Após assistir a uma palestra de genética com seu filho, Temura encontrou Shinichi no telhado. Ela explicou que os parasitas buscavam uma forma de coexistir pacificamente com os humanos. No entanto, a raiva de Shinichi explodiu, alimentada pela memória da morte de sua mãe nas mãos de um parasita. O riso de Temura só o provocou ainda mais, levando-o a ameaçá-la. A conversa intensa foi abruptamente interrompida pela chegada de estudantes ao telhado, fazendo com que Temura partisse rapidamente. Vários dias depois, Kuromori contratou um investigador para seguir Temura. O investigador a observou de perto e notou que ela se encontrava com um homem antes de se separarem. Intrigado, o investigador seguiu o homem e o observou passando um tempo com outra mulher, o que acabou levando-a a um estacionamento isolado. Enquanto o investigador tentava se aproximar, ele se deparou com uma cena horrível. A mulher estava morta e o homem se revelou um parasita. Profundamente perturbado por essa descoberta, o detetive procurou Shinichi para pedir ajuda. Shinichi concordou e juntos foram ao estacionamento onde o investigador havia testemunhado o evento macabro. Ao chegarem, Shinichi sentiu o cheiro de sangue, mas Migi rapidamente o alertou sobre a presença de outro parasita. Eles decidiram se esconder e esperar que o parasita se revelasse. Não demorou muito para que o parasita aparecesse, dessa vez com outra mulher desavisada. As intenções do parasita eram claras, e apesar dos avisos urgentes de Migi para permanecerem escondidos, Shinichi não conseguiu mais ficar parado. Ele deu um passo à frente e exigiu que o parasita parasse. A mulher, sentindo que algo estava errado, tentou fugir. No entanto, o parasita, brandindo uma lâmina, a atacou, ferindo-a fatalmente. Impulsionado por uma mistura de raiva, tristeza e determinação, Shinichi confrontou o parasita de frente. Migi entrou em ação, auxiliando Shinichi na batalha feroz que se seguiu. O detetive, a uma distância segura, gravou toda a luta, impressionado com a velocidade e a habilidade de Shinichi e do parasita.
A batalha foi intensa, com ambos os lados trocando golpes poderosos. No entanto, o raciocínio rápido e a agilidade de Mid acabaram lhes dando a vantagem. Mid infligiu ferimentos graves ao parasita, enfraquecendo-o significativamente. Com um golpe final e decisivo, Mid desferiu um golpe fatal, encerrando a vida do parasita. O estacionamento ficou em silêncio, o perigo agora havia passado. Respirando pesadamente, Shinichi virou-se para o detetive, que havia assistido a todo o desenrolar da situação. O detetive admitiu que se sentia sobrecarregado e despreparado para continuar investigando os parasitas. Ele entregou o cartão de memória de sua câmera a Mid, pedindo que o destruísse, para garantir que ninguém mais pudesse usar mal as informações. O detetive então se despediu de Shinichi, expressando sua gratidão, mas também sua intenção de se afastar desse mundo sombrio. Enquanto isso, o grupo de Hirokawa se reuniu para discutir os recentes acontecimentos envolvendo o detetive e Shinichi. O incidente no estacionamento havia perturbado gravemente sua área de alimentação, resultando na morte de um dos seus. Reconhecendo que capturar Shinichi vivo estava se tornando cada vez mais improvável, Temura pediu que seu corpo fosse mantido intacto para seu exame, caso conseguissem capturá-lo. Hirokawa, compreendendo a gravidade da situação, atribuiu a Gatou a tarefa de lidar com Shinichi. Gatou, um membro implacável e eficiente do grupo, garantiu que Mickey seria o responsável por executar a tarefa. No dia seguinte, enquanto Shinichi ia para a escola, Migi o alertou sobre a presença de 3 parasitas se aproximando. Percebendo o perigo que representavam para seus colegas, Shinichi rapidamente decidiu deixar as dependências da escola para evitar qualquer dano colateral. Ele se moveu rapidamente por uma área residencial, tentando criar distância entre ele e a escola. Durante esse tempo, Mid o informou que precisava de 4 horas de descanso devido à exaustão. Sabendo que precisava ganhar tempo, Shinichi chamou um táxi e o direcionou para um local isolado onde pudesse gerenciar melhor a ameaça iminente. Chegando à área remota, Shinichi inesperadamente encontrou Mickey. Mickey, sentindo o sinal enfraquecido da mão direita de Shinichi, pareceu intrigado, pois isso contradizia os relatórios que havia recebido sobre a força de Shinichi. Percebendo o perigo imediato, Shinichi decidiu fugir. Apesar da aparência inicialmente lenta de Mickey, ele rapidamente demonstrou sua capacidade de acompanhar Shinichi. Após uma breve perseguição, Shinichi conseguiu uma vantagem temporária e alcançou uma estrada principal, pensando que havia escapado. No entanto, Mickey reapareceu por trás de uma van, revelando que não estava sozinho, mas fazia parte de um grupo maior. Assim que o período de descanso de Mid terminou, ele acordou e rapidamente avaliou a situação. Mickey identificou que os outros 2 parasitas que os perseguiam faziam parte do corpo de Mickey, tornando-o significativamente mais poderoso e equipado com múltiplas lâminas, diferente de um parasita comum. A batalha que se seguiu foi intensa e extenuante. Mickey se viu em desvantagem devido à força superior e às múltiplas lâminas de Mickey. Durante a escaramuça, Mickey conseguiu ferir Shinichi. Compreendendo que a cabeça de Mickey era o centro de controle, Migi elaborou um plano. Ele instruiu Shinichi a levar Mickey para a floresta, onde as árvores densas poderiam servir como barreiras. Shinichi habilmente manobrou entre as árvores, evadindo os ataques de Mickey e lançando contra-ataques. A batalha foi feroz, mas Shinichi finalmente conseguiu decapitar Mickey, aparentemente encerrando a poça ameaça. No entanto, Migi logo detectou que Mickey continha não 3, mas 5 parasitas dentro de seu corpo. Essa revelação inesperada apresentou Godo, o mentor por trás do grupo. Godo rapidamente atacou Shinichi, demonstrando velocidade e força extraordinárias que superavam em muito as de Mickey. Oprimido, Shinichi recuou para a estrada. Com a ajuda de Migi, eles conseguiram pular em um caminhão em movimento, esperando escapar. Godo, no entanto, alterou a forma de suas pernas, permitindo-lhe perseguir o caminhão com velocidade incrível. Assim que Godo estava prestes a desferir um golpe fatal, Migi interveio, fazendo com que Godo colidisse com um caminhão que vinha na direção oposta. Essa reviravolta repentina salvou Shinichi e Migi de uma situação terrível. O detetive Kuromori chega em casa apenas para se deparar com uma cena devastadora. Os corpos sem vida de sua esposa e filha. Em choque e buscando ajuda, ele contata a polícia. O detetive Hirama, já informado sobre a crise dos parasitas, insiste para que Kuromori compartilhe qualquer informação que possua. Sobrecarregado e precisando de tempo para processar a tragédia, Kuromori pede um lugar tranquilo para pensar. Antes de partir, ele rabisca uma nota com o nome Tamura, e então desaparece, deixando para trás um rastro de perguntas. Durante esses eventos, Shinichi troca de roupa e sai para encontrar algo para comer. No caminho, ele contata seu pai com urgência, aconselhando-o a deixar a casa imediatamente porque a criatura que matou sua mãe está vindo. A gravidade da situação pesa muito sobre Shinichi enquanto ele se move rapidamente para garantir a segurança de seu pai. Em uma sequência diferente, mudamos nosso foco para Tamura, que está casualmente passeando pela rua. De repente, ela é confrontada por membros do grupo de Hirokawa, que desconfiam de suas ações. Pensando rápido, Temura elabora um plano inteligente para levar os 3 parasitas inimigos para um prédio antigo e abandonado.
Uma vez lá dentro, ela corre um risco significativo ao se dividir em duas partes. Uma parte entra no corpo de um inimigo, assumindo o controle de sua metade inferior e causando sua morte por dentro. Em seguida, ela habita o corpo da parasita fêmea entre o trio, que é subsequentemente morta pelo último inimigo restante. Rapidamente, Temura surpreende o inimigo final, desmantelando e encerrando a ameaça. Após o confronto intenso, Temura volta para casa apenas para descobrir que Kuromori sequestrou seu filho. Ele deixa um bilhete instruindo-a a encontrá-lo no Parque Hikari. Temendo pela segurança de seu filho, Temura procura Shinichi, pedindo que ele a encontre no parque, pois ela tem algo importante para discutir. Temura ficou cara a cara com Kuromori no parque. Ele zombou dela, declarando que ela nunca conseguiria compreender a verdadeira essência da humanidade ou o profundo laço da paternidade. Em um movimento inesperado e desesperado, Kuromori tentou jogar o bebê do deck de observação. Tamura reagiu com a velocidade de um raio, cravando uma lâmina nele. Ela salvou seu filho, mas fez com que Kuromori caísse para a morte lá embaixo. Pouco depois, o detetive Hirama e sua equipe chegaram à cena caótica. Eles encontraram Kuromori em seus momentos finais. Com seus últimos suspiros, ele conseguiu fornecer-lhes informações vitais, descrevendo Temura de branco, segurando seu bebê, ambos cobertos com o sangue dele. Ele expressou um alívio agridoce por o bebê ter permanecido ileso antes de finalmente sucumbir aos ferimentos. Ao mesmo tempo, Shinichi encontrou Temura em outro lugar do parque. Ela revelou uma verdade surpreendente. Parasitas poderiam existir sem se alimentar de humanos. Ela também o alertou sobre o perigo extremo representado por Godo, aconselhando Shinichi a evitar um confronto direto com ele. A conversa deles foi subitamente interrompida pela chegada inesperada do detetive Hirama. Reconhecendo Temura pela descrição de Kuromori, Hirama imediatamente abriu fogo contra ela. Em vez de fugir, Temura usou o próprio cabelo para proteger seu bebê das balas. Apesar do tiroteio implacável, ela continuou a se mover em direção a Shinichi. Inicialmente desconfiado de sua aproximação, a determinação de Shinichi amoleceu quando Temura transformou seu rosto na semelhança de sua falecida mãe, mostrando suas verdadeiras intenções. Percebendo a gravidade da situação, Hirama ordenou que seus oficiais cessassem fogo. Tamura então confiou seu bebê a Shinichi, implorando-lhe para criar a criança como um humano normal. Aceitando a criança, Shinichi sentiu um profundo senso de dever e responsabilidade. Em um momento inesperado de vulnerabilidade, Temura agradeceu a Shinichi e compartilhou que havia recentemente experimentado emoções humanas como o riso. Escolhendo não escapar, ela enfrentou seu destino de frente, levando à sua morte. Esse ato de autossacrifício deixou Miji perplexo, pois ele não conseguia entender por que Temura escolheu não se salvar quando teve a chance. Enquanto os choros do bebê ecoavam pelo parque, Shinichi permaneceu em meio à cena comovente, refletindo profundamente sobre seu passado e um sonho recorrente onde sua mãe voltava de uma viagem. Oprimido pela enxurrada de emoções, ele finalmente se permitiu chorar, experimentando uma significativa liberação emocional e um avanço. Após a morte de Tamura, o detetive Hirama leva Shinichi para uma instalação especial. Hirama acredita que Shinichi pode sentir parasitas e quer testar essa teoria. Eles montam um experimento com um assassino chamado Yurigami, que consegue identificar parasitas apenas olhando para eles. Yurigami tem uma habilidade especial para identificar parasitas, e eles esperam que isso os ajude a entender os poderes de Shinichi. Durante o teste, Yurigami sente algo estranho em Shinichi, mas descarta como sua imaginação, pensando que talvez esteja pensando demais. Após o teste, Shinichi e seu pai são liberados de qualquer suspeita e não fazem mais parte da investigação. O governo então intervém para eliminar a ameaça parasita de uma vez por todas. Eles examinam o corpo de Tamura e os corpos de outros 3 parasitas, o que leva a polícia a rastreá-los até Hirokawa. Eles suspeitam que Hirokawa seja o mentor por trás dos parasitas. O detetive Hirama se une a Yamagishi, que lidera a operação, para tornar seus esforços mais fortes e eficazes. Hirama sugere usar as habilidades de Yamagishi para identificar parasitas, pois isso pode ser crucial em sua luta. Após uma reunião de planejamento, o detetive visita Shinichi na escola e pede que ele se junte à operação por causa de seu profundo conhecimento sobre parasitas. A experiência e a compreensão de Shinichi poderiam ser vitais para o sucesso deles. Alguns dias depois, a operação começa. Oficiais da lei cercam o prédio onde Hirokawa e Godo estão escondidos. Eles guiam as pessoas para fora em grupos de 7 para verificar a presença de parasitas. Quando encontram um parasita, agem rápido para eliminá-lo. Yamagishi está lá para ajudar com essa tarefa crítica. Enquanto trabalha, ele sente um parasita na fila próxima. Infelizmente, um policial confunde um humano com um parasita e o mata tragicamente, criando caos e confusão. Isso dá a 2 parasitas reais a chance de revidar, danificando o sistema de sensores no processo. Enquanto isso, dentro do prédio, mais parasitas começam a se mostrar. Esse caos ajuda Godo a escapar para outro lugar. Yamagishi decide entrar no prédio e ordena que todos sigam suas ordens, ameaçando matar quem não obedecer. Não importa quem sejam, ele começa a procurar parasitas com Yurigami, determinado a encontrá-los todos.
Outra equipe permanece na entrada, pronta para eliminar qualquer parasita que tente sair. Depois de um tempo, Yamagishi e Yurigami se separam. Yamagishi se torna muito bom em identificar parasitas sozinho. Ele atira em qualquer um que ele pensa ser um parasita sem hesitação, dando aos humanos uma vantagem sobre os parasitas. Mais tarde, o grupo de Yurigami encontra Gatou. Aterrorizado por sua vida, Yurigami foge assim que vê Gatou. Enquanto isso, Gatou lidera um grupo de policiais para um grande salão. Os oficiais começam a atirar nele, mas Gatou usa as balas de forma inteligente a seu favor, derrubando os oficiais um por um. Ao mesmo tempo, outra equipe de oficiais encontra o esconderijo de Hirokawa. O prefeito se apresenta e compartilha uma ideia arrepiante. Ele acredita que os humanos são especialistas em matar e que essa habilidade deveria ser usada para o benefício da Terra. Ele sugere reduzir a população humana para diminuir a poluição, argumentando que os parasitas se encaixam naturalmente na hierarquia do mundo e agem como uma salvaguarda contra as tendências destrutivas dos humanos. Ele afirma audaciosamente que os humanos são a verdadeira praga do planeta. No entanto, os oficiais interrompem seu discurso abrindo fogo. Em meio ao caos, um oficial examina o corpo de Hirokawa e faz uma descoberta chocante. Hirokawa era humano o tempo todo. De repente, Godo irrompe na sala. Ele olha para o corpo sem vida de Hirokawa e reflete sobre a natureza misteriosa do prefeito. Sem qualquer hesitação, Gatou entra em um frenesi violento, matando todos os policiais na sala, mostrando sua terrível sede de sangue. Enquanto isso, Yurigami e um detetive chegam ao grande salão onde Gatou estivera. O detetive fica chocado com a destruição causada por apenas um parasita. Antes que o detetive possa reagir, Yurigami pega uma arma do chão, atira no detetive e rapidamente escapa. Em uma nova cena, o poder mortal de Gatou é exibido em sua plenitude enquanto ele facilmente derruba vários policiais. Ele encontra o grupo de Yamagishi e rapidamente mata 2 membros. Determinado a enfrentar Godot de frente, Yamagishi e seus soldados restantes seguem para o telhado do prédio. Mas quando chegam lá, encontram seus camaradas já mortos. Gatou aparece, admitindo que sofreu alguns ferimentos durante a luta. Ele diz a Yamagishi que ele é o único que resta, preparando o cenário para um confronto final. Yamagishi libera uma tempestade de balas tentando derrubar Gatou, mas a velocidade e a habilidade de Godot são óbvias, pois ele desvia facilmente das balas, mostrando suas habilidades superiores. A situação muda rapidamente quando Godot lança um contra-ataque, deixando claro que Yamagishi não é páreo para ele. Godot continua seu ataque, demonstrando sua força e agilidade incríveis. Yamagishi revida bravamente, mas é claramente superado. Os movimentos de Godot são precisos e mortais, e ele rapidamente ganha a vantagem. O telhado se torna uma cena de combate intenso, com Godot dominando a batalha. Yamagishi, percebendo que está sendo superado, tenta encontrar uma maneira de virar o jogo, mas os ataques implacáveis de Godot o deixam com pouca esperança. Enquanto isso, na beira do prédio, Shinichi e Hirama saem de seu veículo, curiosos sobre relatos de algo estranho caindo do céu. Enquanto olham ao redor, eles se deparam com a cabeça decepada de Yamagishi. Do nada, Godot aparece e diz a Shinichi de forma sinistra que o matará um dia, mas não agora, porque está muito cansado. Então Godot recua para as sombras. No dia seguinte, a ansiedade de Shinichi aumenta. Ele começa a ver o rosto de Godot em todos ao seu redor, tornando-o extremamente paranoico. Ele sente como se Godot estivesse observando aonde quer que vá. Buscando conforto, ele vai até Murano e a abraça fortemente. No entanto, seu estresse o faz machucá-la sem querer, e ela pede para ele soltá-la. Sentindo-se oprimido e culpado, Shinichi foge, sem saber o que fazer em seguida. Naquela noite, Shinichi vai a um parque para clarear a mente. Murano, preocupada com ele, o segue e o encontra lá. Eles se sentam juntos, compartilhando um momento tranquilo e terno. Murano o convida para sua casa, onde encontram consolo na companhia um do outro. Íntimos, e depois Murano o tranquiliza, dizendo que eles já superaram muitos obstáculos antes e podem fazer isso de novo. Suas palavras confortam Shinichi, aumentando sua confiança e renovando sua vontade de continuar lutando. Alguns dias depois, enquanto Shinichi está a caminho de casa, Midi sente o perigo se aproximando. É Godot. Eles rapidamente decidem escapar e pegam um carro, com Midi usando suas novas habilidades de direção. Shinichi sugere que eles vão para um lugar remoto para ficarem seguros, e Midi recomenda ir para as montanhas. Enquanto dirigem pelas estradas montanhosas, Godot os persegue implacavelmente. De repente, o carro deles colide com o veículo de Godot. Shinichi pergunta ansiosamente a Midi se Godot sobreviveu, e Midi confirma que sim. Percebendo que precisam de um novo plano, eles seguem para a floresta para se esconder. Na mata, Midi dá a Shinichi um isqueiro que encontrou no carro. Midi então se desprende do braço de Shinichi e se posiciona em uma árvore para criar uma distração. Quando o momento é certo, Midi sinaliza para Shinichi, que lança uma lança com a ponta em chamas em Godot. A lança atinge a perna de Godot, fazendo com que suas células se separem instintivamente. Midi aproveita essa chance para tentar decapitar Godot, mas a primeira tentativa não é profunda o suficiente. Godot reage rapidamente e bloqueia a segunda tentativa.
Durante a luta, Shinichi intervém para ajudar Migi e sofre um corte na sobrancelha pelo ataque de Godo. Migi avisa Shinichi para ficar para trás e decide que precisam fugir. Com opções limitadas, Shinichi foge, sentindo-se culpado por deixar Migi para trás. Enquanto corre, ele pensa sobre o laço deles e se sente grato pela amizade única que compartilham. As memórias de Migi com Shinichi preenchem seus pensamentos e ele se sente agradecido pelos momentos que viveram. Eventualmente, Shinichi encontra uma pequena casa perto de uma vila. Uma senhora idosa chamada Mitsuyo sai e o convida para entrar. Ela trata sua ferida e oferece abrigo, mostrando-lhe bondade quando ele mais precisa. Nos dias seguintes, eles se aproximam e Mitsuyo trata Shinichi como família. Shinichi começa a ter sonhos com Migi em uma forma diferente. Nesses sonhos, Migi lhe diz que sabe quem Shinichi está procurando. Quando Shinichi acorda, ele nota uma estrutura semelhante a um olho em seu braço direito, percebendo que algumas das células de Migi ainda estão lá. Um dia, aldeões visitam Mitsuyo e falam sobre uma criatura que matou alguém, planejando trazer caçadores para lidar com ela. Shinichi ouve e percebe que estão falando sobre Godo. Ele duvida que os caçadores possam derrotar Godo e decide enfrentá-lo sozinho. Mitsuyo lhe dá conselhos e um facão enferrujado para se proteger. Determinado e com um novo propósito, Shinichi se prepara para o confronto final com Godo. Depois de deixar a vila, ele adentrou uma floresta densa e imensa. Enquanto explorava, ele se deparou com Godo, que estava dormindo profundamente. Shinichi pensou em atacá-lo com a faca enferrujada, achando que essa seria sua única chance de vencê-lo. Mas, ao se aproximar, Godo acordou e começou a revidar ferozmente. Com medo, Shinichi rapidamente se escondeu nos arbustos, usando seus sentidos aguçados para não ser pego por Godo. Godo olhou em volta, tentando encontrá-lo, mas não conseguiu. De repente, Shinichi viu uma oportunidade e pulou de cima com um galho afiado, mirando surpreender Godo. Mas Godo foi rápido e interceptou Shinichi, arremessando-o com força contra uma árvore. Agora sem armas, Shinichi tentou socar Godo. Godo, porém, era muito mais forte e revidou o golpe, arremessando Shinichi para uma pilha de lixo próxima. Shinichi sentiu-se sem esperança e pensou que não sobreviveria àquela luta. Mas então, lembrou-se do ponto fraco de Godo da luta anterior na vila. Com coragem, Shinichi pegou uma barra de metal do lixo e esfaqueou Gatou no mesmo lugar onde ele havia sido ferido antes. Gatou gritou de dor, dando a Shinichi um momento para tentar fugir para a floresta. Mas antes que pudesse ir longe, Gatou o pegou novamente. Justo quando Gatou estava prestes a desferir o golpe final, algo inesperado aconteceu. A mão de Shinichi, que ainda tinha células de Migi, despertou e o protegeu. Outro parasita emergiu de Gatou e se fundiu à mão de Shinichi, era Migi. Migi explicou que os parasitas dentro de Gatou estavam lutando entre si por causa da barra de metal que Shinichi usara. Migi viu isso como uma chance de derrotar Gatou por dentro. Ele começou a atacar Gatou internamente, mas Gatou não era fácil de ser vencido. Apesar da luta interna, Gatou continuou revidando com ferocidade. Migi não queria matar Gatou, pois ambos eram parasitas e compartilhavam uma espécie de parentesco. Então Migi deixou Shinichi tomar a decisão final. A princípio, Shinichi hesitou. Ele pensou sobre o valor de toda a vida e se deveria mesmo matar Godo. Mas então, ele se lembrou das pessoas que queria proteger, como Murano e Mitsuyo. Percebendo que Gatou era perigoso demais para ser deixado vivo, Shinichi decidiu acabar com a vida de Gatou para manter todos seguros. No dia seguinte, a notícia se espalhou de que o corpo do monstro havia sido encontrado. Mitsuyo ouviu e percebeu que Shinichi devia ter sido o único a derrotar Gatou, usando o facão enferrujado que ela lhe dera. Após a batalha, o comportamento dos parasitas começou a mudar visivelmente. Eles passaram a comer menos carne humana e a fazer menos coisas prejudiciais, quase como se a derrota de Gatou os tivesse impactado profundamente. Shinichi começou a ter sonhos vívidos onde via Migi novamente. Nesses sonhos, Migi lhe disse que precisava dormir muito, pois estar dentro de Gatou o havia esgotado. Migi queria que Shinichi tivesse uma mão normal de novo, e esperava que ele esquecesse as experiências difíceis que viveram juntos. Mas quando Shinichi acordou desses sonhos, percebeu que não conseguia esquecer Migi. Um ano depois que Migi partiu, Shinichi passava muito tempo com Murano no parque. Ela o ajudava a estudar para os exames da universidade, pois ele não havia passado e tentaria novamente. Eles gostavam de passear pela cidade juntos. Um dia, enquanto caminhavam, Shinichi pensou ter visto alguém familiar, mas descartou como imaginação. No entanto, logo percebeu que era Yurigami, um homem perigoso de seu passado. Shinichi tentou seguir Yurigami, mas ele o enganou e sequestrou Murano. Ele os levou ao topo de um prédio alto, onde havia outras pessoas. Um homem, ao ver Urigami com uma faca, tentou impedi-lo, mas Urigami matou uma mulher na frente de Murano. Depois de um tempo, Shinichi chegou ao topo do prédio. Ele implorou a Urigami para soltar Murano, dizendo que faria o que ele quisesse. Urigami ficou curioso e quis saber por que os humanos sempre querem controlar uns aos outros. Ele acreditava que humanos eram naturalmente violentos e destinados a se ferir. Perguntou a Shinichi o que ele pensava, já que Shinichi era meio humano, meio monstro.
Antes que Shinichi pudesse responder, Murano se manifestou. Ela disse a Yurigami que ele não entendia os humanos e que queria ficar com Shinichi. Vendo uma oportunidade, Shinichi tentou salvar Murano, mas Yurigami a empurrou da beirada do prédio e então atacou Shinichi. Shinichi usou o braço para bloquear a faca e nocauteou Yurigami. Ele correu para salvar Murano, mas ela escorregou e começou a cair. Em desespero, Shinichi gritou, mas então ele viu Midi em sua mente. Midi lhe disse que os humanos são gentis e o encorajou a levantar Murano. Percebendo que a segurava com a mão direita, Shinichi a puxou para a segurança. Shinichi ficou aliviado e agradeceu a Midi pela ajuda. Ele então compartilhou com Murano uma memória de quando jogou um cachorro no lixo, mas se arrependeu e o enterrou dignamente. Murano disse que já sabia, pois ela entendia Shinichi muito bem. Isso fez Shinichi perceber que humanos precisam de conexão ao longo da vida. E é aqui que o vídeo termina, mas a aventura continua. Se você quer mais conteúdo incrível como este, inscreva-se e venha fazer parte da nossa família. Até a próxima, pessoal. E para não perder nada, que tal dar uma olhadinha nesses vídeos aqui? Eles estão imperdíveis.